Livro Segredos do Lugar Secreto. O segredo do desespero. Por muitos anos fui muito disciplinada em minha vida devocional, pois estava determinado a diariamente passar por um período lendo a palavra e orando. A cada ano lia a Bíblia inteira em uma tradução diferente. Adorava o Senhor com louvores e orava por uma longa lista de pessoas. Entretanto, eu ainda não tinha descoberto as maiores alegrias do lugar secreto, até o Senhor me conduzir a uma jornada não planejada. Ele permitiu que a calamidade sobreviesse em minha vida a ponto de quase me traumatizar. Minha vida ficou fora de controle e a minha própria sobrevivência espiritual estava em jogo. Freneticamente comecei a me esforçar a buscar o coração de Deus, lendo a Bíblia de capa a capa, tentando compreender os caminhos de Deus. Parecia que estava lutando para conseguir um pouco de ar como um homem que se afogava. Para fazer a colocação simples, eu estava desesperado. Foi nesta busca desesperada por Deus que o lugar secreto começou a florescer para mim como uma flor no deserto. O que fez a diferença em minha própria jornada? Em uma só palavra: desespero. O desespero muitas vezes nos transforma em pessoas diferentes. Um homem se afogando tem apenas um pensamento: como conseguir ar. Nada mais importa para ele. As prioridades da vida tornam-se muito simples. A mulher que sofria de hemorragia, em Marcos capítulo 5, 25, estava ansiosa por passar por entre a multidão, porque a única coisa que importava para ela era tocar em Jesus. O desespero produz uma visão afunilada. Quando Deus afugentou o exército sírio da cidade de Samaria, os israelitas de Samaria estavam tão desesperados de fome durante o cerco que atropelaram os oficiais junto à porta da cidade em sua pressa para buscar alimento. Veja 2 Reis 6:7. Quando você fica desesperado por Deus, a sua busca por Ele assume uma qualidade diferente. Quando a sua sobrevivência está em jogo, você começa a buscar a Jesus de uma forma diferente. Você fica com um olhar que parece meio amalucado para outras pessoas. Fica disposto a ir a qualquer lugar ou fazer qualquer coisa. Nenhum preço é alto demais. Você olha para outra pessoa e pensa: eu o amo, o respeito, o considero uma ótima pessoa. Mas se não sair do meu caminho, eu vou passar por cima de você, porque eu tenho de conseguir tocar em Jesus. Fontes de entretenimentos banais como televisão e filmes terão que ser abandonadas. Convite para as festas serão rejeitados. Algumas pessoas podem começar a se afastar, porque você não é mais tão engraçado como costumava ser. Mas isso é irrelevante para você, porque está desesperado por Deus. Nada mais importa agora, a não ser tocar a orla das vestes de Jesus. As pessoas desesperadas não lutam contra as mesmas distrações e dificuldades que as pessoas em geral. Uma pessoa desesperada nunca diria: eu me esforço para encontrar tempo para ir ao lugar secreto, ou eu me distraio facilmente por causa dos afazeres diários. Essas pequenas distrações jamais atrapalhariam alguém que está desesperado. As dificuldades normais da vida não chegam nem a incomodar uma pessoa desesperada, por causa da intensidade do foco em sua busca. Quando você começa a buscar a Deus com esse tipo de desespero, ventos espirituais poderosos começam a soprar em sua vida. Você está defragando uma tempestade. As coisas começam a mudar dentro de você com uma rapidez inigualável. As atividades dos anjos, tanto os bons quanto os maus, ao seu redor torna-se intensa, mesmo que você não dê conta. Você ganha a atenção dos céus e do inferno. Problemas que estão cozinhando em fogo brando por muitos anos repentinamente chegam ao ponto de ebulição, gritando para serem solucionados. Você se vê cercado pela suspeita e pela vergonha. Deus o coloca em sua classe avançada e a velocidade da transformação e transição em sua vida é vertiginosa. E o que acontece em seu interior? Você está sendo avivado pela palavra de Deus. Ela está alimentando e sustentando você. Nossas percepções estão eletrizando e carregando você. Aproximadamente da presença de Deus começa a contagiá-lo. A revelação do amor de Deus está definindo o seu relacionamento com Ele. A compreensão do seu coração e propósito está lhe dando uma perspectiva inteiramente nova sobre o reino de Deus. Você está ficando viciado nas glórias do lugar secreto.
Alguém lendo essas palavras pode pensar agora: Senhor, como eu posso provar as coisas que Bob está mencionando aqui? Eu posso falar apenas a respeito de minhas experiências pessoais. Não havia nada que eu pudesse fazer para provar desse desespero. Precisei da intervenção divina. Eu precisava dele para me deixar desesperado. Eu o invoquei e ele me respondeu. Isso tudo começa e termina no coração de Deus, pois é quem efetua, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2,13. Estou convidando você a fazer uma oração louca, uma oração arriscada. Senhor, torna-me desesperado por você. Se você clamar do fundo do seu coração, ele ouvirá. Ele sabe exatamente aonde você está e quanto pode suportar. Ele pode elaborar uma resposta para essa oração, que produzirá um grande choro de desespero dentro de sua alma. Ele sabe como nos deixar famintos. Você não precisa temer as consequências desta oração de santa consagração. Por quê? O perfeito amor expulsa o medo. O amor perfeito sabe que tudo o que vier da mão de Deus é para o nosso benefício. Portanto, o amor perfeito não teme nada que Deus faça para gerar uma maior devoção e consagração de nossa parte. Deixe Deus aperfeiçoá-lo em seu amor, de forma que você possa receber de braços abertos a boa consagração, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando entrarmos em um período de sofrimento, nossa primeira reação é clamar por alívio. Entretanto, Deus nem sempre traz alívio imediato, porque pretende que esse sofrimento produza desespero dentro de nós. Esta verdade me faz lembrar de um diálogo recente que tive com uma amiga, Cindy Nelson. Cindy teve uma enfermidade em seu corpo por muitos anos e então foi completamente curada. Ela ficou profundamente grata a Deus por sua cura e passou a ministrar às pessoas que convivem com a dor crônica. Entretanto, as suas observações sobre sua vida secreta com Deus desde a sua cura me intrigaram bastante. Ela me autorizou a reproduzir seu e-mail exatamente como escrito. Apenas recentemente percebi que perdi o desespero que costumava ter de buscar a Deus antes dele ter me curado. Lembro-me de depender de cada palavra, cada sopro de Deus para me sustentar. Eu forçava os portões do céu para ouvi-lo, para ouvir esperança, força, paz, algo que me assegurasse de sua presença e me mantivesse caminhando. Minha necessidade era tão grande que eu sabia que somente ele poderia atender as minhas necessidades. Ainda sei disso, mas me tornei menos dependente dele. Recentemente tive de me arrepender. Eu não quero necessariamente outra tragédia em minha vida para me trazer de volta a ter aquele desespero. Sei bem disso, mas sei que momentos de dificuldade revelam a dependência de uma pessoa por Deus. Em alguns aspectos, acho que meus devocionais eram mais ricos em comparação com os de agora. São diferentes, menos intenso, na verdade. Essa é a única maneira que posso descrevê-lo. Já li histórias de cristãos que permaneceram presos por muitos anos por causa da sua fé e que, após a libertação, lamentaram a perda da intimidade com Deus que tinha na prisão. O Senhor estava tão perto deles no cárcere e depois em liberdade, tudo tinha ficado diferente. Eles haviam perdido a antiga intimidade de tal forma que alguns chegaram a desejar voltar para a prisão. Apesar de nenhum de nós perder dificuldades a Deus, não podemos negar o fato de que as dificuldades produzem desespero, que por sua vez produzem uma intensa intimidade. Não estou dizendo que a dificuldade é o único caminho para o desespero. Deus tem muitas formas de responder às nossas orações, mas estou dizendo que um dos maiores segredos para liberar a vida interior com Deus é através do desespero. O sábio buscará a Deus com um anseio desesperado. Este é o caminho para a vida. Até o próximo capítulo.